Então, bom dia, como eu estava falando, sejam todos bem-vindos ao nosso ATPC, ao encontro que a gente tem aqui marcado com vocês a cada 15 dias, né? Que a gente faz esse ATPC com vocês. E espero que a gente tenha um momento bastante legal de estudo, um momento prazeroso, e a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre o novo ensino médio, tá bom? A gente vai passar um pouquinho para vocês a parte da estrutura aí desse novo ensino médio. Eu vou passar a palavra para a Thaisa para que ela também possa dar as boas-vindas a vocês. Thaisa? Sejam todos muito bem-vindos, bom dia a todos e que nós tenhamos uma excelente manhã de formação, tá bom? Passo a palavra, Cleão. Legal. Os nossos combinados, vocês já sabem, né, quais são. Sempre deixar os microfones desligados para ajudar a gente aí durante a orientação, tá? Anotar as dúvidas que vocês tiverem no chat e a gente vai respondendo na medida do possível. Não conseguimos responder todas, mas a gente responde aí na medida do possível algumas que a gente consegue responder. E as que a gente tem a resposta também. Não são todas que nós temos as respostas, tá bom? Vamos focar sempre nas questões pedagógicas, né? Porque o ATPC é para isso, é um estudo pedagógico, então o nosso foco é esse, tá bom? E tem a lista de presença no final do PPT, como sempre a gente caminha para vocês, a gente manda o material e lá no final do material tem a lista de presença. Vocês clicam no link ou então vocês copiam o link aí na barra de endereços da internet e vocês conseguem preencher essa lista para nós, tá? Aqui, gente, tem um pouquinho da avaliação das palavras que vocês colocaram, né, do ATPC do dia 13 de abril. E eu fiquei muito contente quando eu vi que vários colocaram aqui empatia. A gente teve vários problemas com relação à internet, né? E problemas que a gente não conta, que são problemas tecnológicos que acontecem, todo mundo está sujeito a isso. E eu gostei muito porque vocês tiveram um olhar muito generoso, muito carinhoso conosco, e isso ficou muito marcado assim para nós. Então a gente acredita muito, né, no quanto nós todos, como a gente sempre fala, juntos somos mais fortes. E isso que aconteceu, então para nós é um motivo assim de grande alegria, tá bom? Então a gente agradece de coração. Apesar de todas aí as dificuldades que nós tivemos, vocês colocaram que o ATPC foi esclarecedor, que trouxe conhecimento, que teve aprendizagem, que foi formativo, né? Então, apesar de tudo, a gente conseguiu o nosso objetivo. Então, muito obrigada, viu, gente? Muito obrigada mesmo. Nós somos de humanas, né? E humanas é assim, humanas é coração, né? Antes de tudo, o coração é o afeto, é a empatia, é o olhar o outro, cuidado com o outro, não é? E a gente tá junto para se ajudar, tá bom? Então, muito obrigada mesmo, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho, então, sobre essa implementação do novo ensino médio. Eu vou replicar para vocês uma formação que teve para os diretores de escola no dia 18 de fevereiro de 2021. Aqui tem o link dessa formação toda na íntegra. Se vocês quiserem, vocês podem assistir depois. Caso alguma coisa não fique muito claro aqui, vocês podem acompanhar depois, assistir aqui pelo canal do YouTube do Centro de Mídias, tá bom? Então é isso que a gente vai tentar conversar um pouquinho hoje. Bom, antes da gente começar, então, onde que a gente pode encontrar todos esses materiais? E aqui tem alguns links, tá? O currículo paulista a gente encontra, né? O currículo paulista etapa do ensino médio tá nesse link, tá bom? No site da EFAP, que vocês podem entrar lá para conhecer melhor esse material, para se aprofundarem nesse estudo, tá? Materiais sobre o novo currículo do ensino médio também tem no site da EFAP, tem muito material lá para a gente entender melhor esse novo ensino médio, tá bom? Vale a pena também esse estudo. Também tem lá as formações anteriores sobre o novo ensino médio, tá? Então, no site da EFAP vocês encontram essas formações, tudo que já foi feito com relação ao ensino médio. E também tem esse link que é para perguntas frequentes. Muitas perguntas que a gente tem com relação ao novo ensino médio, eles responderam aqui nesse link. Então, se vocês entrarem, vocês também conseguem tirar várias dúvidas de vocês, tá bom? Então, entrando aqui nesse link das perguntas frequentes. Bem,
Tudo isso vocês sabem que ele está respaldado em fundamentação legal. Não é algo novo que começou agora, vem desde a BNCC, né? Desde lá de 2018, quando veio a BNCC, todo o Brasil está passando por esse processo, um processo de reformulação do ensino médio, né? Desse novo ensino médio, tá ok? Então tem todas as legislações, as deliberações que prevê tudo isso, né? E que ampara todas essas mudanças que estão ocorrendo, né? Não só a nível do estado de São Paulo, mas a nível nacional, tá bom? Para o ensino médio, tá? Tanto no ensino fundamental, que já aconteceu também, vocês estão vendo que a gente tem um currículo novo no fundamental, e agora para o ensino médio, tá bom? Bom, então o novo ensino médio, ele começa oficialmente para nós aqui no estado de São Paulo, né, em 2021, com todos os estudantes da primeira série, ou seja, este ano já está começando para os alunos da primeira série. Mas o que está tendo de novo para eles? Está tendo os componentes do Inova, que já existiam, mas agora eles estão com um olhar muito mais aprofundado para esse novo ensino médio, principalmente no que diz respeito ao projeto de vida do estudante, né? Que o estudante precisa muito ter clareza do que ele quer para o seu futuro, do seu projeto de vida. Por quê? Porque a partir do seu projeto de vida que ele vai fazer a escolha do aprofundamento curricular que ele quer, né? Aquilo que ele quer fazer da sua vida. Então, é muito importante isso. Então, agora em 2021, eles estão tendo esse olhar, né? Estão participando de momentos de escuta, vão fazer a escolha do itinerário formativo que eles querem cursar, tudo isso nesse ano de 2021. Então, está começando agora, tá bom? 2021 para os estudantes da primeira série. Aí vocês vão ver mais à frente, 2022 para a segunda série e 2023 para a terceira série, tá? O novo ensino médio, ele veio, então, com esse objetivo de aproximar os estudantes de todas as transformações, né, da sociedade e do mercado de trabalho do século XXI, trazendo, então, esse currículo de uma forma mais flexível, tá? Essa sempre foi, assim, uma vontade muito grande, sempre foi um questionamento grande, até mesmo de todos nós, os professores, inclusive em várias pesquisas que foram feitas, né, chegamos a essa conclusão de que a gente precisava trabalhar o ensino médio de uma forma mais flexível, que o estudante tivesse essa oportunidade de escolha. E a BNCC atendeu a tudo isso, que esse sempre foi um anseio aí da rede como um todo, né, a nível nacional. E foi para atender a todas essas demandas, então, que o novo ensino médio está aí, tá bom? Bom, então, professores e estudantes estão participando já dessa construção do novo ensino médio, né, do nosso estado, do estado de São Paulo. Desde 2019, a gente tem um grupo nosso, inclusive na nossa diretoria, que nos ajudam nesse sentido, né, a gente já vem tendo vários seminários, várias conversas com relação a isso, né, já pensando em como isso aconteceria de verdade. Então, agora, mais do que nunca, ao longo deste ano de 2021, todos os professores e estudantes estão participando disso mais fortemente, assim, né? Mais está sendo de uma forma muito mais efetiva. A cada semana a gente tem aí várias lives, vários encontros, né? Tudo isso para fortalecer esse debate aí, né? Principalmente, como eu falei para vocês, sobre o projeto de vida, então, desses estudantes, e com isso, então, garantir com que eles tenham essa escolha dos itinerários formativos que serão ofertados, então, pelas escolas, tá bom? Bom, então vamos lá, a gente vai ver, então, esses 3 passos aqui. O novo ensino médio em São Paulo, a gente vai relembrar um pouquinho o que são itinerários formativos e depois a gente vai ver os próximos passos, o que nós teremos daqui para frente, tá? Então, vamos lá. Novo ensino médio, né? Então, em 2019, né, teve já formação para os componentes do Inova, todos os professores puderam fazer e podem fazer, ainda está aberto, né, está lá no site da EFAP, para quem ainda não realizou esse curso, é bem bacana, é importante, vale a pena vocês fazerem, tá bom? E foram realizados também em 2019 1.600 seminários, contou com a participação de 140 mil estudantes e de 18 mil professores, então teve uma participação
participação bem efetiva aí, está sendo construída a muitas mãos, tá? Em 2020, teve início, então, os componentes do Inova, né? Então, os estudantes já estão tendo esses componentes que faz parte da sua grade curricular, tá bom? E teve também uma consulta pública com 400 mil contribuições aí para incorporar o currículo, tá? Então foram ouvidas muitas pessoas, inclusive nós, todos nós da nossa rede, né? Tivemos encontros e foram mandadas contribuições para lá, tá bom? E que para compor então esse currículo novo, tá? Bom, como então que está acontecendo isso agora aqui em São Paulo? A partir então de 2021, nós temos então essa implementação gradual do currículo, que está iniciando então pela primeira série do ensino médio, tá? Então, 2021, implementação para todos os estudantes da primeira série. Em 2022, implementação para todos da segunda série. E em 2023, implementação para todos os estudantes da terceira série, tá ok? Então, vejam que vai começar de forma gradual. Esse ano primeiro, ano que vem segundo e depois em 2023 terceira. Bom, e quanto à estrutura, então? Como será a estrutura? Então, a gente vai ter uma organização curricular do ensino médio que será composta por 3.150 horas, tá? 3.150 horas para um período de 3 anos, tá ok? E como será essa subdivisão? Nós teremos para a formação geral básica 1.800 horas, tá? Em 3 anos, então formação geral básica, 1.800 horas em 3 anos. E para os itinerários formativos, 1.350 horas, também no período de 3 anos, tá? Somando 1.800 com 1.350, a gente tem o total de 3.150, que é a organização curricular do ensino médio. Tá bom? Então, como será a estrutura da formação geral básica, então? Na formação geral básica, como eu falei para vocês, são 1.800 horas, isso distribuído no período de 3 anos. Dentro dessa formação, o que os estudantes terão? Terão as 4 áreas, que são as áreas que já existem, né? São as áreas que nós temos. Bom, área de linguagens e suas tecnologias, que engloba-se língua portuguesa, arte, educação física e língua inglesa. Terão a área de matemática e suas tecnologias, que envolve a matemática. Terão a área de ciências humanas e sociais aplicadas, que é a nossa, que envolve história, geografia, filosofia e sociologia. E terão a área de ciências da natureza e suas tecnologias, que envolve biologia, química e física, tá? Então, as 4 áreas do conhecimento estão aqui na formação geral básica, com total de 1.800 horas, tá? E o que eles terão, então, nos itinerários formativos? Itinerários formativos, eles terão 1.350 horas, também distribuídas aí num período de 3 anos, né? E o que eles terão dentro desses itinerários? Eles terão as 4 áreas, vejam que são as 4 áreas aqui novamente, a mesma coisa lá do aprofundamento, tá? Então, eles terão, aliás, a mesma coisa da formação geral básica e ainda terão a formação técnica e profissional, tá? Então, envolve as 4 áreas, mais a formação técnica e profissional. Todas essas áreas aqui compõem os itinerários formativos, que dá um total de 1.350 horas para um período de 3 anos, tá bom? Todos os componentes curriculares, gente, todos serão mantidos na formação geral básica e eles terão seu aprofundamento nos itinerários formativos. A formação geral básica não exclui nenhum componente, então todas estarão ali, tá? Todas farão parte. E além disso, eles terão aprofundamento, então, nos itinerários formativos, né? Onde os estudantes vão se aprofundar naquela área que eles têm, que eles querem, né? Do projeto de vida deles, da escolha deles, do que eles querem para o futuro, tá?
Bom, vamos relembrar um pouquinho, então, sobre os itinerários formativos, né? Então, vamos ver o que são os itinerários formativos, qual a importância desse aprofundamento curricular e como os itinerários serão apresentados aí, serão implementados nas nossas escolas, tá bom? Vamos ver um pouquinho sobre isso. O que são itinerários formativos, então? Itinerários formativos, gente, são cada conjunto de unidades curriculares. Tem os conjuntos de unidades curriculares. Esse conjunto de unidades formam os itinerários formativos, tá bom? Então, são conjuntos de unidades curriculares que são ofertados pelas instituições e redes de ensino e que visam, então, possibilitar aí ao estudante escolher, né, o que ele quer cursar conforme seu interesse, para aprofundar seus conhecimentos e se preparar para o seu prosseguimento aí dos estudos, ou então para o mundo do trabalho, né? Ele vai estudar aí uma ou mais áreas do conhecimento, né? E também, no caso ele queira, para formação técnica e profissional. Então, tudo isso tem o quê? Qual é o foco aqui? O foco é trazer para os estudantes, né, meios, trazer áreas para que eles possam prosseguir estudando naquilo que de fato ele quer, né? Então, que eles consigam se aprofundar naquilo que ele deseja, naquilo que ele almeja para o seu futuro, tá bom? Então, seja para prosseguir o estudo, né, formação acadêmica, fazer faculdade, seja para o mundo do trabalho, tá? Então, ele pode aprofundar em uma ou mais áreas, e também ele pode ir para a área técnica profissional, caso esse seja o desejo dele, tá bem? Então, esse é o nome que a gente dá, então, para os itinerários formativos, esse conjunto, então, de unidades curriculares. E qual a importância desse aprofundamento curricular para os estudantes, né? Por que que isso é importante para ele? É importante para ele expandir, né, sua aprendizagem da formação geral básica, né? Ampliar esse conhecimento dele naquilo que ele quer de verdade, né? Ampliar conhecimentos articulados com esses temas contemporâneos, de acordo com o interesse desse estudante. Serve também para explorar potenciais e vocações, o que de fato ele quer, que ele coloca lá no projeto de vida dele, para ir ao encontro desse projeto de vida, e também para permitir ao estudante construir a sua própria trajetória, né? Para que ele de fato seja sujeito aí da sua própria aprendizagem, daquilo que ele quer, que ele tenha o maior tempo dedicado aos conteúdos que ele escolher, em consonância com o projeto de vida dele, tá? Então, essas são a importância, então, que a gente tem para esse aprofundamento curricular, né? Com o foco no estudante, tá? Aquilo que eles desejam, que eles querem, que eles almejam aí para o futuro. Bom, e como os itinerários, então, serão implementados nas nossas escolas? Então, vamos ver, falando um pouquinho do aprofundamento curricular. No aprofundamento curricular, então, esses itinerários serão implementados, eles podem englobar as áreas do conhecimento, que são as 4 áreas que todos nós conhecemos: linguagens, matemática, ciências humanas e ciência da natureza. Pode ser feito também em forma de áreas integradas quando contempla uma ou mais áreas. Então, linguagens e matemática, linguagens e ciências humanas, linguagens e ciências da natureza, matemática e ciências humanas, matemática e ciências da natureza, ciências humanas e ciências da natureza. E também para o técnico, que é a formação técnica e profissional. Vejam que nenhuma área aqui fica fora, né? Então, se a gente usa áreas integradas, a gente consegue contemplar aí todos os nossos componentes curriculares, fazendo com que nenhum de nós fiquemos fora do novo ensino médio, tá bom? Bom, como os itinerários serão implementados, então? Primeiro que a gente já tem aí, né, já está
acontecendo nas nossas escolas os componentes do Inova Educação, né? Então, os componentes do Inova Educação, eles fazem parte, eles compõem os itinerários formativos, né? Todos esses componentes, projeto de vida, eletiva, tecnologia e inovação, já estão dentro dos itinerários formativos, que é já o que a primeira série do ensino médio está tendo este ano, tá bom? E dentro do aprofundamento curricular, então, né, que eles terão também, eles vão ter, então, o que faz parte desses itinerários formativos? O aprofundamento curricular, que ele vai escolher a área que ele quer, né, a área que ele quer se aprofundar no seu conhecimento, na sua aprendizagem, mas os componentes do Inova. Então, tudo isso aqui forma o quê? Os itinerários formativos, tá? Então, é dessa forma que vai acontecer. O estudante vai escolher o que ele quer no aprofundamento curricular e, junto com isso, ele vai, então, cursar, aí não é escolha, né? Obrigatoriamente, ele vai cursar os componentes do Inova, tá bom? Ele escolhe o aprofundamento e, junto com isso, ele tem os componentes do Inova. Bom, os itinerários formativos, então, como eu falei para vocês, eles serão compostos por 1.350 horas, divididos aí num período de 3 anos, né? Como que isso vai acontecer, então? Então, nós temos, como será essa divisão? Para o aprofundamento curricular, serão 900 horas. Então, eles terão 900 horas de aprofundamento na área que ele escolher, e mais 450 horas dos componentes do Inova, tá? Então, o aprofundamento vai ser num período de 2 anos. Por que num período de 2 anos? Porque vai começar na segunda série do ensino médio. Então, é segunda e terceira série do ensino médio, tá? Que eles vão ter esse aprofundamento curricular. E os componentes do Inova, então, eles têm desde a primeira série, primeiro, segundo e terceiro. Então, por isso é o período de 3 anos, tá bom? Então, somando os 900 horas do aprofundamento com mais as 450 horas dos componentes do Inova, tem o microfone aberto, gente. Aí, somando, a gente tem, então, Cléo, abre o seu, que eu silenciei. Prontinho. Estão vendo? Estão vendo, Thaisa? Estamos sim, Cléo. Dá para ver direitinho. Sim. Bom, aí, então, como que isso será, então, distribuído de verdade, né, na prática? Como que isso vai ficar lá de acordo com a carga horária, então? Então, olha, a primeira série, eles estão tendo agora já, né? Então, eles têm 900 horas de formação geral básica, tá? E eles estão tendo 150 horas de itinerários formativos. E o que eles estão tendo nos itinerários formativos, então? Né? Veja que está laranjinha aqui, 150 horas. O quê? Componentes do Inova. Então, esse ano eles estão tendo, primeira série, né? 900 de formação geral básica, mais 150 horas dos componentes do Inova, que fazem parte, então, dos itinerários formativos, tá bom? Como ficará para a segunda série? Vejam que vai diminuindo aqui a formação geral básica e vai aumentando o aprofundamento curricular, né? Aquilo que ele escolheu, tá? Então, ó, 600 horas, né, de formação geral básica e 450 horas que eles terão, então, de itinerários formativos. Aí, essas 450 horas serão divididas da seguinte maneira: 150 horas para os componentes do Inova e 300 horas para o aprofundamento curricular, ok? Isso para a segunda série do ensino médio. E para a terceira série, então, o que nós teremos? Teremos 300 horas de formação geral básica e 750 horas, então, dos itinerários formativos, né? E como será a divisão, então? Novamente, 150 horas para os componentes do Inova e 600 horas para o aprofundamento curricular,
tá? Então, vejam que o aprofundamento curricular, que as nossas áreas estarão todas aqui, né, nesse aprofundamento curricular, ela não saiu, ela diminui aqui, mas ela vem para cá, para essa parte do aprofundamento curricular, tá bom? Bom, vamos ver agora, então, aqui na distribuição das aulas semanais, né? No total de aulas semanais. A primeira série, então, como está acontecendo esse ano já para a primeira série? Eles estão tendo 30 aulas de formação geral básica, não estão tendo aprofundamento ainda, e eles têm mais 5 aulas aqui, né? Que são dos componentes do Inova, que dá um total de 35 aulas, tá? Então, os itinerários formativos, eles estão iniciando agora na primeira série do ensino médio com os componentes do Inova, mas não tem aprofundamento curricular, tá? E o estudante da primeira série, então, ele tem que escolher agora qual a área de conhecimento que ele vai se aprofundar, né? Especialmente na disciplina de projeto de vida. Então, o projeto de vida está sendo muito importante nesse momento para que ele escolha o que ele quer estudar, tá bom? Para que no ano que vem ele faça, então, o aprofundamento nessa área de escolha dele. Bom, e na segunda série, então, o que vai acontecer com a segunda série? Vejam que daí a formação geral básica diminuiu para 20 aulas, aumentou aqui no aprofundamento, que aqui não tinha na primeira, agora tem. São 10 aulas no aprofundamento e mais as 5 do Inova. Todas fazem um total de 35 aulas, tá? Então, na segunda série, o estudante ele passa a ter 10 aulas semanais da área de conhecimento que ele escolheu já para se aprofundar, tá? Então, ele já vai ter aqui, então, o aprofundamento, tá bom? E para a terceira série, novamente, a formação geral básica diminui, 10 aulas, e aumenta o aprofundamento, 20 aulas no aprofundamento, né? E mais as 5 do Inova. Então, 20 com 10, 30, e mais as 5, 35 aulas num total, tá? Então, já na terceira série, 20 das 35 aulas semanais serão destinadas ao aprofundamento curricular. Cada uma das opções de aprofundamento curricular será composta por 6 unidades curriculares. E o que são as unidades curriculares, então? Unidades curriculares, gente, nada mais são do que os elementos com carga horária pré-definida, né? São os componentes curriculares. O objetivo dessas unidades é desenvolver as competências específicas dos estudantes, né? Tanto da formação geral básica quanto dos itinerários formativos, porque ele vai se aprofundar na área que ele quer, tá? Tanto lá nos componentes, como também no aprofundamento. Então, aquela área que ele escolheu estudar é onde ele vai mais se aprofundar, tá bom? E os estudantes, então, eles terão 2 unidades curriculares na segunda série do ensino médio e eles terão 4 unidades curriculares na terceira série do ensino médio, tá? E cada unidade curricular será composta de 10 aulas semanais, tá? Então, são 10 aulas semanais para cada unidade curricular. Como será essa distribuição, então? Primeira série não tem. Na segunda série, eles terão uma unidade curricular no primeiro semestre, tá? E uma unidade curricular no segundo semestre. Já na terceira série, eles terão 2 unidades curriculares no primeiro semestre e 2 unidades curriculares no segundo semestre, que perfazem aqui um total de 6 unidades curriculares, que é o que eles terão. Cada unidade tem uma carga horária de 150 horas, né? Então, no total, 10 aulas semanais, tá? E isso tudo ao longo, então, dos 3 anos, tá? Essas 10 aulas, elas são organizadas, como eu falei para vocês, em componentes curriculares. E esses componentes curriculares serão atribuídos normalmente para nós, os professores da rede, tá? Então, não está fora, né, do que os alunos já estudam. Não, ele só vai ter esse aprofundamento naquilo que ele deseja, mas todos os componentes curriculares estarão incluídos ali. Então,
o estudante, ele vai se matricular em um aprofundamento curricular, e ele vai fazer, então, ao longo da segunda e da terceira série, esse aprofundamento. Mas se ele quiser, ele não gostou daquele, tal, ele viu que não é a área de interesse dele, ele pode transferir para outro? Ele pode transferir, sim, mas somente no final do semestre, tá? Então, ele pode solicitar transferência a outro aprofundamento entre os semestres. Então, ele termina o semestre, aí ele pode mudar, né, para outro aprofundamento, mas também é necessário que tenha vaga, tá? Então, caso tenha interesse e tenha vaga, né? Aquilo dentro do que a escola está oferecendo para os estudantes. E como que fica esse exemplo, então, gente? Olha o exemplo da unidade curricular aqui, para um itinerário nosso, de ciências humanas. Então, aqui nós temos uma unidade curricular, tá? Então, quais serão aqui os componentes curriculares? Vejam que não apareceu aqui filosofia, geografia, história, sociologia. Não, apareceu com um nome diferente, mas todas que contemplam os nossos componentes curriculares, tá bem? Então, vejam que tá como se fosse digamos aí, um mini curso, um projetinho, algo parecido, né? Então, mas é um componente curricular, tá bem? Então, o componente curricular tá aqui, tá? E aí, vendo um pouquinho com mais clareza, então, o primeiro componente aqui, cultura como consumo. Então, esse componente, ele vai ter 2 aulas semanais, tá? E um total de carga horária de 30 horas. Quem pode dar, então, qual professor que vai dar esse componente aqui, que vai dar essa aula, né? Então, a qualificação prioritária é o professor de filosofia. Caso o professor de filosofia não possa, ele já tem a carga completa, né? E ele não pode pegar mais nada. Então, quem vai poder pegar essa aula? Aí vem a qualificação alternativa, que é o professor de sociologia ou o professor de história, tá bom? Aí vem o próximo, então, aqui, componente curricular, relações geopolíticas e globalização, né? Então, para relações geopolíticas e globalização, 3 aulas semanais, tá? 3 aulas semanais. A carga horária de 45 horas, tá? Então, qual é a habilitação aqui prioritária, qualificação prioritária? Geografia. Agora, se o professor de geografia não pode, ele já está com a carga completa, ele não consegue pegar essas aulas, aí quem pode, então, dar essas aulas? O professor de sociologia ou o professor de história, tá? Da mesma forma, movimentos sociais e culturais, né? Aulas semanais serão 3 aulas semanais para uma carga horária de 45 horas. Qual é a qualificação prioritária para essa aula? História. Mas, se o professor de história não pode, aí pode-se, então, o professor de sociologia ou filosofia, então, dar essas aulas, tá? E o indivíduo na globalização, processo de socialização, 2 aulas semanais, na carga horária de 30 horas. Qual é a qualificação prioritária? Sociologia. Caso o professor de sociologia não possa, quem pode, então? Filosofia ou geografia. Vejam que a unidade curricular, como eu falei para vocês, ela tem 10 aulas. Olha a soma aqui, ó. 3 com 3, 6, 7, 8, 9, 10. Uma unidade. Então, isso aqui é uma unidade curricular, tá? Uma unidade que compõe o itinerário de ciências humanas, tá bom? Então, é esse modelinho aqui. Só serão atribuídos para a habilitação, qualificação alternativa, caso não exista professor com a habilitação ou qualificação prioritária na escola. Não exista ou não possa, ou já tenha carga completa, né? Nessas situações, aí o professor da qualificação alternativa que vai pegar, tá bom? Vejam, então, nesse primeiro exemplo. Vamos para um próximo exemplo. Agora o exemplo de um itinerário de ciências da natureza. Vejam aqui, então, mas esse aqui é um exemplo, novamente, é uma unidade curricular que compõe o itinerário de ciências da natureza. Quais são os componentes, então? Ó, diferentes fontes de energia, 2 aulas semanais, num total de 30 horas de carga horária.
Quem pode dar essa aula? Física. Se não tiver física, quem poderá? Biologia, tá? Radiações e seus impactos no ambiente. 3 aulas semanais, num total de 45 horas. Quem pode dar essa aula? O professor de química. Se não tiver química, quem pode? O professor de física. Microbiologia aplicada. 3 aulas de 45 horas de carga horária. Quem pode dar essa aula? Biologia, tá? Se não tiver química, tá bom? Eficiência energética. 2 aulas, então, semanais, num total de 30 horas de carga horária. Quem pode dar essa aula? Biologia. Se não tiver, quem pode dar? Física ou química. Novamente, só vai atribuir para o professor na qualificação alternativa, caso o professor da qualificação prioritária não possa, ou ele já tem a carga completa, né? Ou então não tem na escola, só nessas condições, tá bom? Os aprofundamentos curriculares que cada escola vai ofertar, eles serão definidos antes da rematrícula e a partir do currículo em ação, etapa ensino médio. Currículo em ação, vocês sabem, o material que a gente tem, o material de apoio, né? A gente já tem o nosso currículo aí, o currículo do ensino médio que já está, né, já está sendo utilizado pelos alunos da primeira série do ensino médio. A partir destes nossos materiais é que nós vamos, então, ofertar, tá? Com o envolvimento da equipe gestora escolar, dos professores e dos estudantes, tá bom? Então, é dessa forma que vai acontecer, tá? Bom, a escola, então, para isso, ela precisa criar esses espaços, né? Espaço de diálogo, de escuta com os estudantes, mostrando as possibilidades de escolha, avaliando seus interesses e orientando. Está tendo agora um momento de escuta dos estudantes, que eles estão preenchendo o formulário, até o dia 10 de maio. Tem o microfone aberto. Thaisa. Só um instante, Cleo. Vou silenciar todo mundo, aí você abre o seu, tá bom? Tá bom. Ok, voltando aqui então, gente. Então, está tendo agora um momento de escuta desses estudantes. O que é esse momento de escuta? Não sei se vocês olharam o formulário ou não, mas o formulário pergunta se ele já ouviu sobre o ensino médio, se ele já conhece, se ele sabe mais ou menos já o que ele quer para a vida dele, né? E se ele já tem mais ou menos essa pretensão do que ele pretende escolher. Por que isso, gente? Porque esse catálogo, esse cardápio está sendo construído, não está pronto ainda. Está sendo construído e será encaminhado para as escolas. A secretaria está elaborando esse material. Baseado em quê? Baseado, vocês viram que até o dia 23 de abril, os professores preencheram um template, né? Que era um template, um modelinho lá que tinha, com um itinerário formativo, modelizando um itinerário formativo, tá? E esses modelos todos que os professores encaminharam, eles estão sendo utilizados como sugestões, contribuições, né? Para que a secretaria consiga elaborar esse cardápio, tá bom? Então, os professores foram ouvidos nesse template, né? Para ajudar nessa construção, que foi até o dia 23 de abril, então, esse período. E os estudantes têm até o dia 10 de maio para eles fazerem, então, esse momento de escuta. Isso é muito importante que os estudantes participem desse momento para a gente saber, né? Para que eles consigam fazer depois uma escolha assertiva. Uma escolha do que de fato ele quer para a vida dele. Isso é muito importante tanto para o estudante quanto para nós, tá? Para nós, escola, daquilo que nós vamos ofertar. Então, vejam o quanto é importante a gente pedir para que os estudantes, então, participem dessa escuta aí, tá bom?
Bom, a SEDUC, então, ela vai orientar e formar os professores para que os professores, então, ajudem esses estudantes. Já teve várias lives com professores de projeto de vida, nós já fizemos também com os diretores das nossas escolas, tá? Falando sobre isso, nesse processo de escolha, o quanto que isso é importante, né? E também para a gente trabalhar aí esses aprofundamentos a partir de 2022, a gente vai ter muita formação, então não precisa ansiedade, a gente sabe que é tudo novo, a gente sabe que muitas respostas a gente não tem, não adianta vocês fazerem um monte de pergunta que eu não vou saber responder, tá bom? Porque o que acontece? A gente está aprendendo isso tudo esse ano. Eles estão fazendo conosco várias lives, vários seminários, vários, né? A gente vai ver já já o passo a passo mais à frente. E eles estão pensando justamente nisso, nesse período de orientar a gente para que a gente consiga, a partir de 2022, ver como que tudo isso vai ficar de fato na prática, como que isso tudo vai acontecer de verdade, né? Para que a gente tenha esse olhar, essa clareza, para que a gente consiga trabalhar isso de uma forma muito mais tranquila, tá bom? Então, esse ano é o ano que nós estamos aprendendo isso tudo. Muitas respostas a gente ainda não tem. Bom, e quais serão os próximos passos, então, em cima de tudo isso, então, que eu estou falando para vocês? Então, a implementação em 2021, como eu já falei, é para a primeira série do ensino médio, está valendo para todos os estudantes da primeira série, regular diurno, noturno, das escolas de ensino integral, todo o público, toda a primeira série, inclusive EJA, CEJA, todo mundo da primeira série faz parte, tá bom? Porque são estudantes da primeira série da rede e a base nacional ela veio para todos da primeira série e não para um determinado segmento e outro não. Não, ao contrário, ela atende todas as modalidades, tá bom? Então, sendo assim, o aprofundamento curricular, ele vai começar para todos os estudantes na segunda série, ou seja, em 2022. Esse ano é um ano importante, ano de escolha, ano de construção, para que no ano que vem, então, os estudantes, então, consigam aí fazer, né, cursar esse aprofundamento que ele escolheu. Bom, então, em 2021, todos os estudantes, então, eles passarão por esse processo de escolha, né? Ou seja, eles vão ter que escolher qual aprofundamento curricular que eles vão seguir, né? Só que, olha, como que vai ser essa escolha? Mediante as opções ofertadas pela escola, definidas a partir da capacidade física e do quadro de professores. Eu não posso fazer coisa que está além das minhas condições, né? Eu não posso colocar coisas que estão além daquilo que a minha escola pode oferecer, não. Dentro daquilo que eu posso oferecer, que eu posso ofertar, né? Da capacidade física e do quadro de professores, é que os estudantes vão escolher, tá bom? Então, eles vão fazer mediante a tudo isso, as opções ofertadas para a escola, mas definidas, então, a partir dessas condições, da capacidade física e do quadro dos professores. Todas as escolas devem ofertar, no mínimo, 2 opções. Todas as escolas, no mínimo, 2 opções de aprofundamento curricular, tá? Então, cada escola, até a menor escola, vai ofertar, no mínimo, 2, tá? E todas as áreas do conhecimento têm que estar contemplada, tá bom? Todas as áreas do conhecimento têm que estar contemplada nas opções ofertadas pela escola. Se eu vou ofertar só 2, tá, beleza, vou ofertar só 2, mas então eu preciso que seja área integradora, porque aí eu vou ofertar lá ciências humanas com matemática e ciências da natureza com linguagens. E aí eu contemplo, então, todas as áreas do conhecimento, né, e todos os professores dos componentes curriculares, tá? Ó, tá escrito isso aqui, ó. Ou seja, se a escola ofertar apenas 2 opções, deverão ser 2 aprofundamentos integrados, que contemplem todas as áreas do conhecimento. Lembra que eu falei do integrado? Porque no integrado eu vou ofertar 2, só que serão 2 áreas integradas. E aí eu consigo contemplar todos os professores dos componentes curriculares. Não deixo nenhum professor para fora, tá? Nenhum professor fora desse aprofundamento, tá bom? Para que tudo isso possa acontecer, então, algumas ações importantes de formação e comunicação estão sendo planejadas, então, pela secretaria,
tá? Então, nós estamos tendo vários seminários, né, que tem esse objetivo de informar as ações e construir de maneira conjunta. Se vocês olharem lá, sempre, toda semana tem, essa semana mesmo vai ter, tá? Live semanal de novo ensino médio, para engajar todo mundo, para explicar sobre as potencialidades desse novo ensino médio, aulas de projeto de vida, principalmente para orientar os estudantes nesse momento importante de escolha, né? Formação de multiplicadores, né? Esses multiplicadores para implementar esse novo ensino médio, né? Então, equipe gestora, nós, professores, porque o professor também é multiplicador em relação ao estudante, né? Então, para formar todos nós, para a gente aprender e para a gente fazer isso com mais clareza. As ATPCs, que é o que a gente está fazendo aqui, vocês já tiveram vários no Centro de Mídias, e a gente está fazendo aqui com vocês também, né? Formar os professores para o trabalho por área do conhecimento. A gente já fez aqui, falando da área do conhecimento, apresentamos planos de aula por área do conhecimento, vocês lembram muito bem disso, tá? E as trilhas formativas, formar para a implementação do novo ensino médio. Tem um site que é Nosso Ensino Médio, que tem várias trilhas formativas, é muito legal, vale a pena, se vocês escreverem no Google Nosso Ensino Médio, vocês vão encontrar, né? E vale a pena fazer essas trilhas, porque a gente aprende muito sobre esse novo modelo de ensino médio, tá bom? Então, vale muito a pena isso. Bom, quais são as fases, então, que a gente tem? Fase 1 e 2, ela vai de março até junho. A gente está no mês de abril, então a gente tem até junho para essas fases aqui, ó. Continuidade dos seminários com a rede, que é o que está acontecendo. Início dos seminários com os estudantes, é o que também está acontecendo, já está, escuta aí, e os estudantes já tiveram reunião e vão continuar tendo. Aulas de projeto de vida para os estudantes, tá? Que também já tem, tanto presencial quanto no Centro de Mídias. Formação nas ATPCs para todos os professores da rede, a gente está tendo. Início de trilhas formativas também estamos tendo. E continuidade das ações de comunicação, né? Todas as ações aí, documentos, né? Documentos orientadores, tudo que a gente tem recebido para a gente aprender esse novo modelo de ensino médio. E o que vai acontecer depois, nas fases 3 e 4? A fase de junho a agosto, a gente vai ter, então, o estudante vai indicar sobre quais áreas ele tem preferência para se aprofundar. Então, de junho até agosto, ele vai indicar. Ainda no mês de julho, o diretor vai apresentar para os professores o catálogo de opções e aprofundamento curricular, que está sendo construído pela secretaria. A secretaria vai encaminhar para a gente, né? E a gente vai conhecer esse catálogo de opções, né? A secretaria está construindo com base, como eu falei para vocês, nas contribuições, em todas as respostas que eles tiveram com relação aos templates que os professores encaminharam, né? Então, o diretor vai apresentar no mês de julho, então, esse catálogo aí para os professores, tá? E em agosto, então, a equipe escolar define, a partir da consulta dos estudantes, né, consultando os estudantes, quais aprofundamentos que serão ofertados, então, na escola, tá? Então, agora que a gente já sabe que os estudantes querem, a gente já conhece o cardápio, a gente já sabe qual é nosso público, a gente já conhece a nossa escola, a nossa capacidade física, então vamos aí ver quais os aprofundamentos que a gente pode ofertar, tá bom? No próximo ano, então, para os estudantes, tá ok? Bom, e ainda fase 3 e 4, de agosto a setembro, os estudantes, então, eles manifestam interesse de acordo com o cardápio que foi apresentado para eles na rematrícula, né? Incluindo os aprofundamentos ofertados pela escola deles, tá bom? Então, vejam que de agosto a setembro eles vão ver o cardápio, ver o que tem lá, e eles vão dizer, então, qual é a área que ele quer, o que ele quer estudar, tá bem? Bom, em setembro a dezembro, então, são criadas turmas, né? Até o limite do módulo da escola. Então, a escola vai criar essas turmas, né? De acordo com o módulo da escola. Essas turmas são definidas de acordo com o número de estudantes que têm interesse naquele aprofundamento, tá? E o diretor, então, ouvindo os professores aí, né? Ouvindo todos nós, ele define
o horário de aulas dos aprofundamentos para o ano seguinte, até o dia 15 de novembro, então, ele faz isso, tá? Então, ele define, então, os horários da aula, né? Como que vai ser dentro da minha escola, como que isso vai acontecer na carga horária. Bom, e os estudantes, como eu falei para vocês, então é muito importante isso, que eles até o dia 10 de maio preencham, então, esse formulário. Tem o link do formulário aqui, esse material vai para vocês depois, e tem o link do formulário aqui que os estudantes precisam. Então, conversem com os alunos da primeira série do ensino médio, o quanto esse momento é muito importante para eles, tá bom? Para vocês saberem mais sobre esse novo ensino médio, né? Eu criei aqui, gente, um Padlet, onde tem, vamos ver se vai aqui no meu. Vai sim. Eu criei aqui um Padlet com tudo que a gente tem de novo ensino médio, ó. Tá? Todos os materiais que a gente já estudou até aqui sobre o novo ensino médio. Então, depois, se vocês quiserem, entrem aqui, conheçam, vejam o material, se aprofundem mais sobre isso. É muito importante que vocês conheçam tudo isso, que vocês saibam, então, do que se trata, tá bom? E depois a gente tem aqui o link da lista de presença, né? E tudo que a gente vou passar para vocês. Depois vocês vão receber esse material. E aqui, então, eu termino essa parte com vocês. E agora nós vamos voltar para lá novamente, tá? Para que a gente possa, então, aqui dar continuidade. Bom, voltando aqui, então. Thaisa, tem alguma coisa no chat, algo que você queira conversar? Gente, já vou falando, tá? Nós não temos todas as respostas, eu já falei isso para vocês. A gente não, muita coisa a gente não sabe ainda, a gente não tem como responder. Nós vamos aprender isso na prática, quando tiver de fato acontecendo, é que a gente vai saber, tá bom? Então, espero que vocês entendam aí que esse momento eu estou aprendendo tanto quanto vocês. Eu aprendo daqui, vocês daí. E juntos a gente vai entendendo como que isso tudo vai acontecer, tá bom? Thaisa? Então, Cleo, os professores estão falando que gostaram bastante da explanação, que está ótima, que ficou claro. Tem algumas perguntas aqui, como o pessoal da Fundação Casa, por exemplo, a questão das salas multisseriadas, né? Como que vai ficar, como que vai funcionar? Acredito que se essa proposta também entra para eles, né? Isso, então, são essas questões está dentro do que a secretaria ainda está alinhando. Então, a gente ainda não sabe como vai acontecer para os alunos do noturno, para os alunos do ensino integral do PEI, para os alunos da Fundação Casa. A gente ainda não tem essas respostas. Então, a gente vai aguardar, porque a secretaria está pensando em tudo isso, em como vai ser feito, tá bom? Então, a gente tem que ter muita calma nessa hora. O que a gente sabe é que todos os estudantes do ensino médio estão dentro. Eles vão ter que fazer parte, porque a BNCC, que é nível nacional, ela veio para todos, né? De uma forma geral. Então, não tem como ficar fora. Agora, com relação à carga horária, como isso vai ser distribuído, a gente precisa aguardar as orientações da SEDUC, tá bom? Tem uma professora que pergunta quem escolhe o itinerário formativo que acontecerá naquela UE. O estudante. Não, no caso, o estudante vai escolher o itinerário, mas quem escolhe o itinerário dentro do cardápio, vai vir um cardápio para a escola vai conversar, a equipe gestora, professores, todo mundo vai conversar, vai ver aquilo que vai ao encontro do que a escola pode oferecer, lembra que eu falei? Capacidade física, estudante, professores, vai ver dentro do que a escola oferece e vai escolher dentro do que a escola pode oferecer, tá bom? Todo mundo junto. Tem professora perguntando também por que tem 2 aulas de 30 horas, o que significa? Ela já entendeu, ela colocou aqui que ela já entendeu. Legal, muito bom. É isso, Cleo. E o pessoal elogiando bastante, perguntando também da gravação. Eles recebem a gravação, né, Cleo? Recebem, eles mandaram, estão gravando e vou encaminhar para vocês. Pessoal, é assim, a gente resolveu fazer essa conversa com vocês hoje, porque muitas pessoas mandaram
várias mensagens no WhatsApp perguntando, sabe? Naquele desespero de saber como vai ficar e tudo, muita ansiedade, muita coisa na cabeça da gente. Então, nós resolvemos passar para vocês dessa forma muito clara o que nós recebemos de orientação, o que a secretaria, como está sendo feita essa proposta, para que a gente consiga ter, então, um pouco de clareza a mais com relação a isso, tá bom? Então, a gente sabe que é tudo novidade, né? Alguém colocou que é muito bom e desafiador, verdade, é um desafio mesmo. A gente sempre almejou isso, né? Algo que fosse ao encontro do que de fato os estudantes querem para a vida deles, e é mesmo muito desafiador para todos nós, mas a gente está junto, a gente vai conseguir aprender junto, a gente vai fazer junto, tudo na prática. Vocês lembram quando o currículo de 2008 entrou? Era tudo novidade e a gente ficava com aquela angústia, como vai ser, como não vai ser? Quando a gente começou a gostar, como a gente começou a aprender a trabalhar e tudo com ele, mudou, né? Agora a gente tem um novo, então a gente precisa se aprofundar nesse novo, a gente precisa entender esse novo, a gente precisa saber como que isso vai acontecer de verdade. Gente, só existe uma forma da gente aprender, sabe qual é? Estudo. Muito estudo, leitura. A gente tem que ler, se debruçar sobre esse material. A gente tem que aprender sobre esse material, porque é só assim que a gente consegue entender, né? E a gente aguardar também, porque as respostas virão todas no momento certo. Então, não adianta angústia, ansiedade, nada disso nesse momento. Ai, meu Deus, porque eu vou ficar sem aula. Ai, meu Deus, vou... Gente, sem sofrer, né, por antecipação. Vamos aguardar tudo que vai acontecer, porque vocês viram, as áreas estão contempladas ali. Como isso vai suceder na prática? Não sei também, ninguém sabe, mas a gente aguarda. A secretaria está estudando a melhor forma, porque precisa contemplar o público da escola, tá bom? Então, vamos pensar nisso com muito carinho, com muito cuidado, tá bem? E eu acalmo aí o coração de vocês. Então, vamos, né, na mesma situação que vocês estão, eu também estou. Eu tenho aula, a Thaisa também tem aula, temos a nossa carga horária em alguma escola, todos nós estamos no mesmo barco, no mesmo patamar nesse momento. Então, vamos pensar com muito carinho, tá bom? Porque a gente vai ter aí esse ano todinho para a gente entender. E se Deus quiser, vai ser tudo da melhor forma, não é? Deus está no comando de tudo, e tudo que a gente faz é perfeito. Então, a gente coloca lá e espera, tá bom? Então, não vamos sofrer antecipadamente e não vamos ficar ansiosos com relação a isso. Vamos aguardar o cardápio que a secretaria vai encaminhar, vamos aguardar os documentos orientadores que chegarão, né? E a partir daí a gente vai aprendendo tudo com muita calma, tá bom, gente? Ficou claro? Eu acho que ficou, Cleo, eles estão elogiando bastante, falando que ficou muito claro, agradecendo bastante. E não tem mais dúvidas aqui. Ah, eles estão pedindo o link do Padlet, né? Ah, tá. Eu vou ver se eu consigo colocar aqui. Eles querem do Padlet e do coisa, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês já, tá? Então, vamos ver. Já vou tentar colocar aqui no chat para vocês. Padlet tem no nosso Ó, diário digital, né, Cléo? Saiu grande aí, gente, porque eu copiei do PPT, tá bom? Mas vocês já sabem. Isso, eu encaminhei para a escola também, tá bom? O Padlet. Tá? E agora, vou colocar então agora para vocês esse aqui. A lista de presença, tá, gente? Eu vou colocar aqui também para vocês da lista de presença. Agora, gente, eu vou mostrar para vocês, bem rapidinho aqui, um videozinho que a gente fez para chamar vocês para o nosso ATPC, que acontece a cada 15 dias. E assim vocês não esquecem da gente, tá bom? Então, bem rapidinho, eu vou mostrar para vocês aqui. Deixa só eu colocar o som do sistema para ver se vocês vão ouvir direitinho aí. Que eu espero que vocês ouçam.
Todo mundo ouviu? Sim. Sim. Então, tá bom, gente. Thaisa, você quer falar alguma coisa? Hoje a gente conseguiu terminar um pouco mais cedo, e assim é bom que eles tenham uns descanso aí um pouquinho. Sim, parabéns para vocês. Não, Cléo, falar não, só agradecer a participação de todos e me colocar à disposição para aquilo que nós pudermos estar auxiliando, né? Lembrando que também é tudo novo para nós, que nós também estamos aprendendo. Ontem eu estava vendo esse Padlet que a Cléo montou, estamos estudando sobre tudo isso, nós temos as nossas sessões de estudos também, então algumas dúvidas que vocês têm também são nossas, mas eu acho que com toda essa novidade nós vamos nos auxiliar e nos ajudar sempre, né? Então contem sempre conosco, que nós estamos à disposição. Legal, gente. Se vocês olharem dentro desse Padlet, tem um primeiro link que são todas as ATPCs que a gente fez com vocês desse ano. Então tem todo o material lá. Depois, se vocês quiserem dar uma olhadinha também, tá bom? O que a gente já usou com vocês. Gente, eu agradeço muito vocês. Muito obrigado pela empatia, pelo carinho, pela generosidade conosco, tá? Vocês moram no nosso coração. A gente fica esperando aqui sempre esse encontro nosso marcado a cada 15 dias com vocês. A gente agradece de coração a vocês, essa parceria imensa que a gente construiu nesse período todo de pandemia, né? Por incrível que pareça, não é? Veio a pandemia e acabou nos aproximando ainda mais pela telinha, mas a gente tem se aproximado muito mais, né? E isso é muito bacana, muito legal. E eu agradeço muito mesmo aí a vocês, né, por tudo isso. E a gente tá junto com vocês, tá bom, pessoal? Que vocês precisarem, contem conosco sempre. Vocês têm nosso e-mail, né? Vocês podem falar conosco a hora que vocês quiserem, tá? Eu agradeço de coração. Um beijo enorme para vocês. Fiquem com Deus. Tenham aí uma excelente semana, tá? E até o nosso próximo TPC, se Deus quiser, com um beijo no coração. Fica com Deus. Beijo, gente. Muito obrigada para vocês. Foi muito bom, viu? Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima semana. Tchau. 15 dias. Professora Ari. Obrigada, Ari. Tchau, Cléo. Um beijo. Tchau, meu amor. Beijo. Bom dia, Cléo. Você Bom é fera. dia. Obrigada, meu querido. Tchau, gente. Obrigada, Cléo. Obrigada, Thaisa. Tchau, gente. Olha, vocês são maravilhosas. Tchau, Cléo. Tchau, Thaís. Obrigada, Tchau, meu beijo, anjo. meninas. Tchau. Tchau, tchau.